paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo a primeira epístola universal do apóstolo Pedro, né? Essa epístola provavelmente foi escrita em Babilônia, naquela época, né, que o povo foi cativo à Babilônia, e chamando atenção assim para a fortificação do povo, né, para que o povo se fortificasse para as provações de fé que provavelmente que com certeza teriam futuramente. Hoje serão os capítulos 3 e 4 para a finalização da primeira epístola. Conselhos conjugais. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa conduta casta e respeitosa. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhuma ameaça. Igualmente vós, maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com elas sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas das vossas orações. Um detalhe muito importante, né? Quando se diz aqui que as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos, não está dizendo de humilhação, de humilhação, de coisa que você de rebaixamento, né? Que você esteja abaixo de seu marido. Tanto que quando Deus fez a mulher, ele disse que lhe ia de fazer uma auxiliadora, né? Então, a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar e que a tola a destrói. Então, exatamente por isso que a mulher ela é auxiliadora. Tanto que aqui diz que os seus maridos também têm que honrar a sua esposa, né? Que é como aqueles que juntamente com elas, os dois são herdeiros da graça da vida, né? A mulher também é herdeira da graça da vida, então a mulher também faz parte do plano de Deus, ela também tem a sua parte, ela tem a sua, como se diz assim, o seu valor, né? Não é que ela seja sujeita ao seu marido em questão de humildade, né? Em questão de humildade, de simplicidade, como Jesus Cristo nos ensinou, humildade e mansidão perante a Deus, humildade perante a Deus, temor perante a Deus. Então, primeiramente a Deus e aqui na terra, comum acordo com o seu esposo. Logicamente, o homem é o cabeça da casa, mas, como dizem, o que um não quer, dois não brigam, né? Tem que haver consenso entre os dois, né? Conversa entre os dois. Antigamente, era um pouco mais rígido isso, né? Era um pouco mais rígido. Hoje as mulheres têm mais voz, mas nem por isso tem que se sobrepor ao seu marido. Pelo contrário, a mulher continua sujeita ao seu esposo, né? Mas
como acabei de dizer aqui, o que um quer, dois não brigam, tem que ser em comum acordo, tem que saber relevar as situações, nada que um diálogo não resolva, né? Tem que ter uma conversa, tem que ter sabedoria e entendimento de ambas as partes, né? Porque muitas vezes as mulheres veem as coisas que os maridos não veem, né? As mulheres, elas são chegadas em detalhes, né? E os homens não, os homens eles vão com a razão, eles vão direto ao ponto. Então por isso que tem que haver conversa entre os dois, né? Em uma decisão, a decisão tem que ser mútua. Mas isso tem que ter muita conversa entre os dois. Não pode o homem tomar uma decisão sozinha e muito menos a mulher tomar uma decisão sozinha. Ambos têm que conversar sobre o assunto, cada um expor a sua opinião e assim entrar em um acordo para a decisão mais acertada para a família e não para si só, né? A decisão para a família, né? E aqui a exortação à unidade e amor no versículo 8. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amados irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto sois chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? E a partir do versículo 14, suportar as perseguições. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeceis fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia do corpo, mas do compromisso de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências, né? Jesus Cristo, imagina só, Jesus Cristo santo pleno, santo de santidade, né? Não no nosso caso, os filhos de Deus que somos santos, como diz o grego, santos de separação, ou seja, povo separado para o Senhor. Jesus Cristo era santo, é santo de santidade, né, de santificação. Ele é santo por ser filho do Deus Altíssimo. Ele sem nenhum pecado, ele não foi concebido do pecado como nós, né? Ele foi concebido pelo Espírito Santo. E olha o que ele padeceu, né? Olha o que ele sofreu, o que aconteceu com ele. Por que tudo isso? Ele fez tudo isso por nós, para que hoje nós pudéssemos
para que hoje nós tivéssemos os nossos pecados perdoados, porque se ele não padecesse, hoje ainda ia ter aquela história dos sacrifícios de animais, né? Imagina só ovelhas, carneiros, ia ter que ter o sacerdote para a purificação dos pecados e tudo aquilo ainda, todo aquele ritual de antigamente ainda existiria, né? Mas Jesus Cristo foi o Cordeiro eterno, né? Foi o sacrifício eterno para a remissão dos nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de salvação para viver no reino dos céus e viver para Deus no capítulo 4, para encerrar o capítulo, para encerrar o livro, aliás. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, orgias, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus um espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende a ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Hospedai-vos uns aos outros sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou o que se entremete em negócios alheios. Mas, se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já em tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Perdão, eu falei que eram 4 capítulos, mas são 5, né? O 5º e último capítulo, conselhos aos presbíteros e aos jovens. Aos anciãos que estão entre vós, admoesto eu, que sou juntamente com eles ancião e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariado,
voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorrupção, coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, o mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. E ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como considero, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis resolutos. Saudai-vos a igreja coeleita, que está em Babilônia, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Oh, glória, Senhor. Louvado seja, Pai. Aqui fala muito sobre as aflições, né? Afinal de contas, aflições todos nós passamos, né? Independente da situação de cada um, a situação que eu digo, situação financeira, que infelizmente hoje em dia parece que, terrenamente dizendo, né, é o que mais importa, né? É a situação financeira. Então, seja rico, seja pobre, todos nós passamos por aflições. A diferença é o grau de aflição, né? O tipo de aflição. Mas todos nós temos aflições. Só que quem anda nos caminhos do Senhor e passa por aflições, e essas aflições são exatamente por andar nos caminhos do Senhor, esses têm motivos para se sentir felizes pelas aflições que passam. Porque a palavra de Deus diz: aquele que buscar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Isso quer dizer o quê? A gente sabe que em muitos países, pela última pesquisa que eu fiz, que em 2021 tinha um ranking, né, uma sequência de países, que em primeiro lugar estava o Afeganistão, que é o lugar mais difícil que tem para seguir a Jesus Cristo, mas são 50 países, isso fora os que não estão na lista, né? Que são difíceis de seguir a Jesus Cristo. Em alguns lugares, se você disser que segue a Jesus Cristo, você é morto pela autoridade local, né? Você não tem a liberdade de seguir a Jesus Cristo, você não tem liberdade de servir a Deus. Então é isso que Jesus Cristo está dizendo, que se você for indagado pela autoridade, se você serve a Deus, se você segue ao Jesus Cristo, né, aquele que foi pregado na cruz, e você disser que não segue para poder salvar a sua vida carnal, você já perdeu a sua vida, porque a vida espiritual morreu ali, o seu espírito não terá salvação. Você salvou a sua vida carnal, mas no dia do julgamento, o seu espírito não se salvará. Agora, se naquele momento que você for indagado pela autoridade, você confirmar que você realmente segue, que você serve ao Deus vivo, ao Deus invisível, que você serve a Jesus, que você segue a Jesus Cristo, aquele que padeceu na cruz, que é o Filho de Deus,
a sua vida será tirada ali naquele momento, a sua vida carnal será tirada ali naquele momento, ou seja, você será assassinado. Mas como o próprio Jesus Cristo diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim salvá-la-á, no dia do julgamento, o seu espírito será salvo. E o seu espírito sendo salvo, ele viverá eternamente no reino de Deus. E no reino de Deus não haverá choro, não haverá dores, não haverá angústia, não haverá fome, não haverá miséria, não haverá pecado, que foi o primeiro mundo que Deus fez para nós, né? Que foi o que ele fez a princípio para nós. Lembra lá na época do Éden, né? Adão e Eva? Então, era isso que Deus tinha planejado para nós, para vivermos eternamente sem nenhum tipo de sofrimento, né? Viver na paz e tranquilidade. Mas com a entrada do pecado, foi que toda essa bagunça começou a acontecer. Mas isso vai acabar. E no dia do julgamento, né, nós seremos julgados e os salvos voltarão para essa vida. Agora, os não salvos, infelizmente, irão para o fogo ardente, né? Onde queimarão e morrerão eternamente ali. Ali é a morte eterna, né? Que é a segunda morte. Então, Jesus Cristo, quando ele padeceu na cruz, foi para nos dar a oportunidade de salvação. Ele redimiu nossos pecados, ele nos purificou de nossos pecados. Ele diz que tudo que pedirdes em meu nome, eu vos darei. Então, tudo que nós, filhos de Deus, pedirmos com fé em nome de Jesus Cristo, se for da vontade do Senhor, ele nos dará. Então, saúde, um bom trabalho, né, profissionalmente falando, né, uma moradia, riqueza, sinceramente, não digo que ele dará. Por quê? Porque a riqueza, o dinheiro, não digo que o dinheiro muda caráter de alguém, mas ele pode influenciar a pessoa, né? Deixar, tanto que o próprio Jesus Cristo diz que é muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque com muito dinheiro a pessoa muitas vezes se torna orgulhosa, né? E orgulho é pecado, né? Jesus Cristo pregou a humildade, né? Ele sempre nos fala da humildade. Quando Deus nos diz para nos ajoelharmos e orarmos a Ele, nos ajoelharmos quer dizer o quê? É um sinal de humildade, de submissão ao Senhor. Então, não é que não é que nenhum rico entrará no reino de Deus, não é isso, né? Até mesmo porque nós não podemos dizer isso, porque quem julgará é o Senhor. E o julgamento não terá por base merecimento, porque nós não merecemos, né? Nós somos nascidos do pecado, nós somos obstinados, a nossa tendência é para o mal, né? O nosso coração, a tendência dele é para o mal, é para o pecado. Então é uma luta diária dentro de nós, né? Entre o bem e o mal. Essa luta é diária. E o Satanás, né? Os demônios dele, ele fica em nosso derredor o tempo todo. Todo o tempo, a gente não vê, mas ele está o tempo todo querendo nos tirar da presença do Senhor, querendo evitar que a gente procure o Senhor. Então essa luta é diária, vai vencer aquele que nós deixarmos vencer. Então quanto mais eu buscar a Jesus Cristo, quanto mais eu buscar a Deus, mais a probabilidade de Deus me conceder a graça de me salvar. Então é exatamente isso, somos salvos pela graça do Senhor, pelo amor e misericórdia dele, somente por isso. O que eu fizer aqui na terra conta, né? Se eu ajudar as pessoas, mas não ajudando com segundas intenções. Ah, não, eu vou ajudar aquela pessoa porque quando eu precisar ela trabalha com tal coisa, então quando eu precisar disso, ela pode fazer isso por mim. Isso não é ajudar, isso é troca de favores. Então pense bem.
Ajudar é quando você vai fazer algo por uma pessoa sem interesse algum, sem querer receber nada em troca. E sinceramente, isso é maravilhoso. É muito bom poder ajudar. É tão gostoso quando a gente ajuda uma pessoa e a gente e principalmente quando essa pessoa precisa de ajuda. Porque muita gente precisa de ajuda e tem medo de pedir. Tem medo de pedir por vergonha, por orgulho, por medo. Sim, por medo. Por quê? Medo, às vezes o medo até mesmo de ser julgada, porque querendo ou não, a nossa natureza acaba julgando, infelizmente. Isso acontece, não devemos julgar, não devemos fazer acepção de pessoas, mas a gente acaba julgando, a gente acaba fazendo acepção de pessoas, porque é da nossa natureza isso. Então a gente tem que brigar com isso também todos os dias, entendeu? Então, para viver para Deus é fácil? Não, não é. E é ao mesmo tempo, porque o fardo de Deus, para começar, é leve, o do mundo é muito pesado. Mas é difícil porque a gente está lutando contra nós mesmos, contra a nossa própria natureza, né? Porque a gente luta contra a carne. Porque a luta espiritual é Deus quem luta, né? Então a gente tem que lutar contra nós mesmos, contra a nossa vontade. Porque essa vontade é carnal. A gente tem que deixar que o Espírito dentro de nós, que é o Espírito Santo, que ele nos comande, né? Porque ele está dentro de nós ao comando de Deus, obviamente, né? Então o demônio ele está à nossa volta querendo nos levar para vários caminhos, mas nós temos que entender que Deus é o soberano e que a nossa vida tem que estar nas mãos dele e seguir o que ele quer. A partir do momento que a gente realmente entrega nossas vidas nas mãos do Senhor, tudo fica mais fácil porque a gente tem paz e tranquilidade. A gente tem a paz e tranquilidade e a certeza que a vitória vem. Porque a gente sabe das lutas, a gente sabe. Afinal de contas, nunca se tem vitória sem luta, né? A não ser no jogo aí do WO, né, que há desistência, alguma coisa assim, e o outro acaba ganhando aí por WO, como diz, né, mas é uma vitória que não é vitória, né, porque não teve luta nenhuma. Então, vitória sem luta não tem graça. Mas Deus estando do nosso lado, nos guiando, ele nos dá a plena certeza da vitória. Então, quando você vai fazer algo, você já tem a certeza de que aquilo vai dar certo, porque ele está te mostrando isso. Deus está te dizendo, meu filho, vá porque eu estou contigo. Não tenha medo. Eu estou ao seu lado o tempo todo. Lembra Isaías, no começo ali, os primeiros capítulos, Deus diz, eu estou com a mão estendida para você. Ele está o tempo todo com a mão estendida ali, a nossa direção, para nos guiar, para nos abençoar, para nos proteger. Só depende de nós estarmos também na mesma direção, né? Ou seja, na direção de Deus. Nós é que devemos permitir que Deus entre em nossa vida, porque Ele não entra sem a nossa permissão. Então, nesse momento, deixe Deus entrar em sua vida. Ele está pedindo licença para você, para ele transformar a sua vida, para ele recuperar a sua vida. Aliás, melhor, para transformar mesmo. Não é nem para recuperar, nem para restaurar. É para transformar, dar um reviravolta, para melhorar a sua vida. Dê essa oportunidade para si mesmo, dê essa oportunidade para si mesma. Deixa Deus transformar a sua vida e te dar uma vida melhor. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens. Senhor, eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo. Manifeste o teu poder na vida dela, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu coração, Senhor. Purifique-a de tudo que não lhe pertence, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o teu poder na vida de cada um. Traga todos para o seu caminho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo à tua vontade, Pai.
Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.